nome é João Amálio Ribas, eu sou mestre em Letras pela Universidade Federal do Paraná e atuo como professor em cursos pré-vestibulares e faculdades há mais de 14 anos. O tema da nossa aula de hoje é interpretação e síntese de textos. Os objetivos dessa aula são reconhecer as técnicas e dicas para a melhoria de interpretação, identificar as dificuldades encontradas na interpretação textual e conhecer técnicas para realizar sínteses de textos. Pesquisas recentes comprovaram que mais da metade da população brasileira, o que é gente pra caramba, né, não consegue interpretar um texto. Interpretar textos é necessário para passar em um concurso, para viver melhor, decifrar o mundo e, no caso do trabalho, manter a sua trabalhabilidade. Existe um livro de uma escritora chamada Marisa Lajolo, que o título é exatamente esse, Do Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo. Então, ler e interpretar não é só importante para os textos, mas também é importante para entender melhor a vida, entender melhor o mundo. Interpretar textos é uma condição primeira para ter um lugar nessa nossa era de informação, era de conhecimento. Antes de começar, é importante definir o que é um texto. O que é um texto? Texto é toda a criação pela qual se possa expressar uma mensagem. Assim, de desenhos infantis até complexas obras de artes, podem se denominar de textos, desde que neles exista uma ou mais mensagens expressas. A palavra texto tem a mesma origem da palavra tecido. É um entrelaçamento de ideias. Portanto, podem ser considerados textos, pinturas, placas, conversas, SMS, as mensagens de celulares, os e-mails, ícones, gestos e imagens. Veja aqui, por exemplo, as palavras fogo e socorro. São apenas duas palavras, mas podemos considerá-las isoladamente como verdadeiros textos. Se em determinada situação você grita fogo, você tem uma mensagem toda expressa nessa única palavra. Portanto, aí temos um texto. O mesmo acontece com a palavra socorro. Se alguém grita no meio de uma multidão, socorro, nós temos um texto inteiro apenas em uma única palavra. Então, o que fica de importante aqui, para esse nosso início de aula, é que texto é tudo aquilo que tem uma mensagem, que pode ser decifrada. Bom, vamos ver aqui também que esses textos possuem níveis de complexidade. A mensagem pode ser transmitida por vários tipos de níveis textuais. Por exemplo, você tem os textos imagéticos, que são textos compostos única e exclusivamente por imagens. Quando você vai diante de um banheiro masculino e você vê aquela figura daquele homenzinho estilizado, você está ali recebendo uma mensagem. Naquele recinto só podem entrar pessoas do sexo masculino. Quando você tem hoje, por exemplo, aquelas imagens da reciclagem, do lixo que retorna, que é reciclável, você tem ali todo um texto numa única mensagem. Você tem também os textos de propaganda, que já tem uma interação maior entre texto e imagem, os textos jornalísticos, o texto científico e o texto literário. Eu acredito que aí há uma gradação de dificuldade, uma gradação de complexidade nesses textos. Textos imagéticos, propaganda, textos jornalísticos, científicos e textos literários. Então, e o que é interpretar esses textos? É inevitável, para se interpretar bem um texto, a questão da leitura. E aqui é importante a gente parar
para pensar um pouquinho. Não adianta nada somente dar dicas a respeito de interpretação se não há na pessoa um hábito da leitura. E aí, meus amigos, é inevitável que eu diga isso para vocês. Quanto melhor você quiser interpretar um texto, mais você tem que ler. E ler textos dos mais variados. Não só aqueles textos ligados à sua área de trabalho. Ah, eu sou um bom leitor. Eu leio tudo que para minha área profissional é necessário. Mas o bom intérprete é formado por um rol de informações e de leituras que vão além do seu âmbito de trabalho. Portanto, a dica inicial é, meus amigos, leiam. Eu sei que no mundo conturbado do trabalho você pode não ter tempo, mas de repente aqueles intervalozinhos que você possa levar um livro, uma revista, um jornal para ler, de repente ao longo do teu dia você fez uma leitura muito maior do que você imaginava que poderia fazer, mesmo nesse mundo conturbado em que vivemos. Tá? Lembrar-se então que não só a leitura de livros, mas também de diversos tipos de textos existentes, como acabamos de ver, né, são importantes no nosso dia a dia. Bom, pessoal, o hábito da leitura, então, vai nos proporcionar um aumento de vocabulário, facilidade na escrita, para os argumentos quando vamos conversar ou escrever, quando a gente estiver produzindo alguma redação, mesmo que seja no ambiente de trabalho, e para isso, ler é a coisa mais importante. Bom, há que se fazer aqui uma primeira diferenciação entre ler e interpretar. Ler é a mesma coisa que interpretar? Não. É preciso que na leitura haja um processo que nós chamamos de transcodificação. De você passar uma mensagem de um código para um outro código. O que significa isso? Não estou entendendo, João. Explica melhor. Bom, eu quero que você veja um exemplo comigo que vai aparecer aqui no nosso quadro, que é o seguinte. Vejam esse texto. Esse texto é do Milor Fernandes, famoso escritor, chargista, humorista brasileiro. E nesse texto eu quero que vocês parem um pouquinho, leiam comigo e vejam o que vocês entendem dele. E aí nós estamos diferenciando ler de interpretar. Ok? Primeiro vamos ler. Vamos lá. A criatura canonizada que vive em nosso próprio lar não é capaz de produzir feito extraordinário que vá contra as leis fundamentais da natureza. Fizemos a leitura? Sim? Mas o que significa isso que nós lemos? A criatura canonizada não é capaz de produzir feitos extraordinários que vão contra as leis da natureza. Você consegue entender isso? Portanto, não fizemos uma leitura completa. Se a resposta é negativa, nós apenas passamos um código escrito para um código oral. Isso não é leitura. Ler é transformar um código escrito num código mental, numa ideia, numa mensagem. O que significa, então, esse texto, Joãozinho? O que significa essa ideia que está por trás desses códigos? Vamos acompanhar aqui na nossa tela de plasma para que a coisa fique mais clara. Vamos passo a passo. A criatura canonizada. Vamos dividir aqui o nosso texto. O que é a criatura canonizada? Aqui a tela já mostra. Já vamos dar essa dica inicial. A criatura canonizada é o santo. As únicas pessoas que são canonizadas são os santos. Então, a partir do momento que eu transferi esse código escrito, criatura canonizada, e transformei num código mental. O que é criatura canonizada? É santo. Aí sim nós estamos tendo um processo de leitura, de transformação de um código escrito para um código mental, para uma ideia que eu entenda. Por isso que eu falei aqui no começo. Mais da metade da população brasileira, varia a pesquisa de lugar para lugar, mas grande parcela da nossa população lê os textos e não consegue transcodificar, decodificar, entender. Ficam só na parte oral do texto. A criatura canonizada. Mas o que quer dizer isso? No caso, santo. Vamos seguir o texto? Que vive em nosso próprio lar.
A pessoa que vive em nosso próprio lar é uma pessoa, o quê? Da nossa família. É uma pessoa da nossa casa, porque nem sempre a pessoa que vive no nosso lar necessariamente é da nossa família. Ah, os empregados, agregados, sei lá. Então, nós poderíamos dizer que vive em nosso próprio lar é de casa. Santo de casa. Estão entendendo? Estamos realizando um processo de leitura. Não é capaz de produzir. Não é capaz. Quem não é capaz? Veja, no seu ambiente de trabalho, aquela pessoa que não é capaz de produzir uma tarefa é aquela pessoa que não é capaz do quê? De realizar uma tarefa. De fazer uma tarefa. Não faz aquela tarefa. Portanto, não é capaz de produzir, não faz. Feito extraordinário que vá contra as leis fundamentais da natureza, e agora a charada fica bem mais fácil. Né? Um feito extraordinário que vá contra as leis fundamentais da natureza, sei lá, transformar, por exemplo, a água em vinho, é um feito extraordinário que vai contra as leis da natureza. Isso é um milagre. Vocês estão entendendo? Isso é um processo de leitura. E para isso é necessário uma porção de técnicas e com as quais a gente vai tentar trabalhar nesses pequenos minutos que nós temos para conversar com vocês. Mas isso é possível, isso é plausível de, em um pequeno período de tempo, a gente passar para vocês dicas importantes que podem fazer com que você não somente transforme essas letrinhas em códigos orais, mas sim em interpretação, em códigos mentais, em mensagens que você assimile. Essa é a proposta da nossa aula de hoje e é isso que nós vamos comentar no segundo bloco. Vocês fiquem conosco, daqui a pouco a gente volta com dicas práticas para que você interprete melhor os textos. Fica por aí, a gente volta já.